Olá, muito boa tarde. Ao longo desta semana, a Igreja Católica em Portugal propõe que se recorde um estilo de vida que merece a opção de muitas mulheres e homens. A vida consagrada. Uma escolha de freiras e frades com missões diferenciadas, ocupações distintas, mas o mesmo desígnio. Seguir de perto e radicalmente o exemplo de Jesus. É essa a opção do convidado de hoje do programa Eclésia, Frei Filipe Rodrigues, um frade dominicano. Cumprimento. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Boa tarde. Que opção foi esta, no seu caso pessoal, por uma vida consagrada numa congregação religiosa que são os dominicanos? Foi mesmo uma opção porque vinha de uma experiência de seminário de 2 anos e meio. Seminário diocesano? Seminário diocesano, aqui de Lisboa, da Diocese de Lisboa, em que a qualidade da vida comunitária do seminário era muito interessante, mas também me comecei a perceber que não seria isso toda a minha vida, pronto, que o tempo de seminário é um tempo privilegiado, mas que depois esta dimensão da vida comunitária, os padres diocesanos depois acabam por não ter, ou acumularem com muitas paróquias, ou terem uma paróquia. E foi aí, nesse discernimento, através de um amigo dominicano, muito meu amigo, que fiz esta passagem para os dominicanos, sobretudo por isso. A questão da vida comunitária, o partilhar uma vida, partilhar um projeto, partilhar a fé. Foi por isso, se calhar, quando eu tentei falar-lhe pelo telefone para convidar precisamente para esta entrevista, disse-me que não era dia indicado para falarmos por ser o dia da comunidade. É verdade. Nós instituímos na nossa comunidade o dia comunitário, à segunda-feira, em que temos várias atividades com toda a comunidade. A celebração da Eucaristia, depois um jantar especial, e uma reunião comunitária onde decidimos as coisas do dia-a-dia. Podem perguntar, mas na vida religiosa faz sentido um dia comunitário? Se calhar não, porque todos os dias devem ser comunitários. Mas no nosso caso sim, porque também temos vários apostolados e nem sempre estamos todos em todas as coisas. Não somos monges para vivermos num convento, para vivermos num mosteiro, vivemos num convento. De maneira que é normal que nós saiamos e que voltemos a casa. E então instituímos este dia para o dia comunitário. Portanto, acontece aí uma dimensão familiar que a vida religiosa também tem? Sim. Isto é aquilo que Jesus diz no Evangelho, não é? Deixará pai e mãe, não é? Quem deixar pai e mãe e me seguir. Portanto, nós ganhamos uma nova família. E essa é que é a nossa família. A verdadeira família cristã não é a família de sangue, mas a família unida em Jesus Cristo. Essa é que é a verdadeira família e de facto nós fizemos esta opção por deixar a nossa casa, nos desenraizarmos para passarmos a viver num outro tipo de relações ligados à fé. E acredito que no contexto atual terá passado também por algum debate interno quando se tratou de tomar a opção pela vida consagrada. Diante de muitas outras opções profissionais, sociais, de que forma é que surgiu essa da vida consagrada? A da vida consagrada nasceu por esta também, creio eu, minha tendência em ser próximo das pessoas, em estar próximo das pessoas. Eu vinha já com alguma formação no âmbito social, de animação social e assistência familiar. Portanto, isso sempre foi uma coisa, o interesse pelas pessoas, ajudá-las a resolver problemas. Esta também é uma dimensão, creio que na vida religiosa muito importante. E que, de certa maneira, o ser padre poderia ser útil, mas creio que numa vida religiosa nós temos uma outra liberdade, uma outra maneira de estar, uma outra maneira de viver com as outras pessoas, e creio que é um testemunho muito importante para a Igreja, para o mundo e para as pessoas com quem nós lidamos também, no dia-a-dia. Quando comunicou essa opção a amigos, a familiares, qual foi a reação? Foram várias as reações. Quando entrei para o seminário, os meus pais não acharam muita piada, mas pronto, ficaram... Sonhavam com outro Sim, com outro era o filho mais velho, o meu pai, sobretudo o meu pai, a questão da descendência, de ter netos, era assim um bocado mais complicado. Falei com ele e disse, não, mas há um outro irmão que vai casar e que vai ter filhos, esse não é problema. Mas quando passei, de facto, do seminário para a vida religiosa, senti, da parte dos meus pais e também do meu irmão, senti, de facto, uma maior tranquilidade e sim, e obviamente estou muito de acordo e ajudam muito também na vida religiosa e na vida dominicana. Acha que esse estilo de vida que muitas freiras e muitos frades seguem constitui algum tipo de contradição, de paradoxo para o mundo atual? Tem que ser. Não pode ser diferente. É a marca que distingue. Exatamente. Nós temos que ser... muitas pessoas ligam o dia do consagrado ao dia 2 de fevereiro por causa da apresentação de Jesus no templo e a sua consagração. Eu vejo muito naquelas palavras de Simeão. Este menino será um sinal de contradição. A vida religiosa tem que entrar aqui como um contraste
em relação com o mundo. Não de batalha, mas de fazer ver ao mundo de hoje que é possível viver à maneira de Jesus, é possível seguir Jesus hoje, nas circunstâncias em que estamos, e é possível viver hoje o Evangelho. Não por obrigação, mas por opção de vida. Eu creio que esse é o grande contributo da vida religiosa no nosso mundo e na Igreja. E quando se trata de propor esse estilo de vida a outras pessoas, a jovens, às novas gerações, acredito que pelas palavras, pela lógica que está implícita à vida consagrada, existem aí algumas dificuldades, algumas dissintonias. Sim, para não falar da grande crise de vocações que toda a Igreja atravessa, não é? Não só em questões sacerdotais, vocações sacerdotais, mas também na vida religiosa. Mas também há aqui o outro fator, que é o descobrir o Evangelho, descobrir o que é que significa seguir Jesus. Há pessoas que veem isto e um dos motivos que leva a haver falta das vocações, as pessoas dizem porque o mundo mudou muito. É verdade, o mundo mudou muito, mas o que é que nós, que já somos religiosos, que já estamos, que testemunho é que nós damos? O Concílio Vaticano II, no decreto sobre a vida religiosa, acaba a dizer isso, não é? O melhor testemunho é a vida do próprio religioso. Portanto, o testemunho da nossa vida há de ser o principal e o primeiro motivo a que leva os outros a aproximarem-se para ver como é que se pode seguir Cristo hoje no carisma específico de cada congregação ou de cada ordem. Numa consequência lógica, diria então que não terá havido esse testemunho para que existam mais vocações? Pois, é uma questão que se tem que colocar. Por exemplo, a melhor propaganda que nós podemos ter para vocacional é do próprio Jesus, quando diz aos seus discípulos: vinde e vede. E uma pergunta que as instituições religiosas, as comunidades religiosas têm que se colocar é: o que é que nós temos para mostrar? O que é que as pessoas veem nas comunidades? O que é que as pessoas veem nas comunidades? Nós temos que fazer muitas coisas ou temos que ser? Há aqui uma questão de qualidade e de quantidade. Hoje em dia, sobretudo nós dominicanos, estamos a trabalhar muito esta questão da qualidade da vida comunitária. Porque, de facto, é a base depois de um apostolado. Nós não vivemos para fazer coisas, vivemos para ser vida religiosa. Vivemos para estar com Jesus e levar Jesus aos outros. E se calhar, ao longo da história, eu nos últimos, depois do Vaticano II, também convalesci um bocado, a coisa não estava muito afinada, talvez tenha havido um excesso de ativismo, que obviamente pode não ter cativado. Creio que agora estamos a voltar um bocadinho mais ao espírito do concílio, que é perceber que, antes de mais, a vida consagrada, a vida religiosa, é seguir Jesus Cristo. E é a partir daí que nós temos que partir também e demonstrar aos outros. E nesta questão da partilha, do convite para que outros sigam um estilo de vida consagrada, permita que recorde o Padre-Geral dos Dominicanos, precisamente, que há pouco tempo esteve em Portugal, e ele referia a este propósito e sugeria-vos: não procurem vocações porque vocês precisam de ser substituídos, procurem vocações porque o Evangelho de Deus precisa de ser anunciado. Eu diria que esse foi o testamento que ele nos deixou. Esta frase foi dita no final de um jantar com representantes da família dominicana, onde eu também estive, e de facto isto muda um bocadinho a lógica das coisas. Porque nós, na vida religiosa, com esta crise de vocações, começamos a ficar um bocado atarantados e preocupados com a substituição. Ora, nós, se queremos vocações na Igreja, não é com medo de que isto acabe. O medo é que, ou a preocupação tem que ser: o Evangelho não está a chegar aos lugares. Portanto, nós precisamos de gente que anuncie o Evangelho. Não precisamos de substitutos. É mais importante a mensagem do que o seu portador. E precisamos de portadores para essa mensagem. Ou existiu uma lógica muito contabilística ao longo de muitos anos? Sim, claro, e nós também temos uma referência que não é muito longa. Nós dizemos assim: hoje temos poucas vocações. Mas tivemos muitas vocações há 20 ou 30 anos atrás, ou há 50. Mas na história já houve alturas em que houve menos vocações. Ao longo da história, ao longo de 2000 anos, e da própria história da vida religiosa, houve ordens e congregações religiosas que se extinguiram, porque acabaram, morreram. Portanto, é normal termos estes fluxos de maior ou menores vocações. Se vamos comparar com há 50 anos atrás, hoje temos muito menos vocações. Mas se calhar também hoje as condições são outras. Há 50 anos atrás as pessoas se calhar não vinham com estudos quando procuram a vida religiosa. Hoje em dia já toda a gente traz uma licenciatura, ou está a trabalhar, ou já tem a sua vida montada e aparece para a vida religiosa. Coisa que há 50 anos não era. Portanto, também há aqui uma mudança e temos que ser muito sensíveis a isso.
Creio também que um dos problemas na nossa vida religiosa é esta história da perfeição. Queremos pessoas perfeitas, quando nós também não somos perfeitos. Portanto, quando nós recrutamos as pessoas, ou quando as pessoas aparecem, já temos um modelo para elas que muitas vezes não é. Portanto, temos que dar espaço a que essas pessoas também cresçam, se convertam, como também foi feito connosco. No seu caso pessoal, de que forma é que concretiza essa experiência de vida religiosa no âmbito de uma congregação religiosa, que são os dominicanos? Tem uma forma específica de viver a vida religiosa? Como qualquer cristão, tento ser coerente com a minha vida. Tento. E obviamente, depois é seguir muito o carisma próprio dos dominicanos, que é a pregação. Creio que é uma pregação que não é moralista, muito naquilo que dizia do Mestre da Ordem, é uma pregação da graça, em que se anuncia uma pessoa, Jesus Cristo. Não se impõem normas? Não se impõem normas. Isso é depois. Depois de conhecermos Jesus Cristo é que podemos falar em normas e questões morais. Antes disso temos que apresentar a pessoa. Temos que apresentar o Evangelho. E para mim, dominicano, creio que a pregação é muito importante para isso, para fazer chegar o Evangelho às pessoas e ajudar as próprias pessoas a depois, na sua consciência, decidirem sobre a sua própria vida. Nós, dominicanos, temos a graça de termos três estruturas que ajudam a pregação, que são indispensáveis, que é o estudo, a vida comum e a oração. Portanto, estas três coisas são três colunas sobre a qual se assenta a pregação. Uma pregação sem vida comunitária vai ser deficiente, uma pregação sem oração não vai ser boa, uma pregação sem estudo vai ser fraca. Portanto, são estas três colunas que vão ajudar a que esta pregação seja, de facto, uma pregação da graça, em que se apresente o Evangelho de Jesus, a sua vida, e isso depois possa começar a produzir frutos nas pessoas. E onde é que acontece a pregação nos dias de hoje? Nos mesmos púlpitos? Nos mesmos púlpitos e em mais alguns. Obviamente, as celebrações da Eucaristia são, de facto, espaços privilegiados. Mas temos que pensar que esses espaços são para pessoas que já têm um ritmo de vida cristã. Nós chamamos mal os católicos praticantes. Mas pronto, são estas pessoas que vão mais... Porquê é que não concorda com essa expressão? Porque acho que praticante não se resume a ir à missa aos domingos. Um católico praticante é o que vai à missa aos domingos e faz outras coisas. Creio que é mais do que isso. É uma expressão muito redutora. Mas é preciso, e este é o grande desafio, e creio que a vida religiosa entra por aí, o desafio é aquilo que Jesus diz no Evangelho aos discípulos: passemos para o outro lado. Há aqui missões de fronteira, onde nós, dominicanos, devemos estar, mas não é por sermos especiais, é onde toda a Igreja deve estar. Não nos devemos contentar com os púlpitos. Os púlpitos são os lugares de destaque. Mas nós temos os outros lugares, que é um hospital, que é um colégio, que é um blog, ou é um site, ou é uma conversa. Qualquer sítio para um cristão pode ser um lugar de salvação, como o próprio Jesus fez na sua vida, ao olhar para cima da árvore e viu Zaqueu, desce, hoje entrou a salvação nesta casa. Vi, nomeadamente, que a atividade produtiva no blog, ou nos blogs que tem, é frequente. Porquê essa opção de ir partilhando, de ir anunciando através dessa ferramenta? Bem, antes de mais, porque é uma ferramenta, já começam a dizer que está desatualizada, mas ainda continua atual. E depois também porque às vezes parece que nós, padres, frades e freiras, somos assim um bocado raros, não somos pessoas normais. E eu acho que é importante as pessoas perceberem em que é que consiste a vida de um frade, que também é padre, o que é que ele faz, como é que faz, as suas preocupações, as suas respostas. É um meio de partilha, essencialmente, e de testemunho. E é isso que faz nos blogs? O que eu tento fazer é isso. Não é a exibição da minha pessoa, que isso não interessa para nada. É mais, às vezes, uma conversa que eu tenho e o que é que resultou, uma preocupação que me surgiu e que eu partilho, alguma questão que me colocam e eu também aproveito para dizer. Portanto, e cria-se aqui uma rede. Não sei se chego às pessoas certas, se calhar não, ou àquelas pessoas que... Mas o que é facto é que as últimas vocações dos dominicanos chegaram até nós por internet. E, em concreto, por este blog e por outros. Quais são os seus blogs, em concreto? Eu alimento dois. Um é Retalhos da Vida de um Padre e o outro vem de uma expressão latina de São Tomás de Aquino, alis tradere, que é a frase maior, contemplare et contemplata alis tradere,
o Alistrada era dar aos outros, e é o sentido do blog. Nesse blog ponho artigos, homilias, as homilias dominicais, porque também aqueles 10 minutos ou 15 em que nós pregamos, as pessoas não absorvem tudo e depois precisam de reler. Foi uma das coisas que me pediram, era que as homilias fossem públicas, portanto, este cuidado de preparação da homilia. Aí, sobretudo, é isso, artigos, questões atuais e homilias. No outro blog, estes retalhos da vida de um padre, é isso mesmo, são passos da minha vida, cenas da minha vida, ou ligadas a mim, ou não, e que vou falando e que vou lá colocando. E esse retorno vocacional de novos candidatos aos dominicanos aconteceu pelo conhecimento da vossa vida do dia-a-dia através do blog? As últimas vocações, sim. Mesmo que elas depois não perseverem e que ao fim de um tempo vejam que não é este o caminho ou que estavam à procura de uma outra coisa. Mas quando nós perguntamos como é que tu tiveste conhecimento dos dominicanos, dizem através do seu blog, através da página dos dominicanos ou através da página dos dominicanos da Inglaterra. Mas é muito... As últimas vocações têm-nos chegado por estes meios de internet. Isso coloca também o desafio de propor, no caso, a vida consagrada através de novos meios. Claro, claro. É o que eu digo, os púlpitos já não nos chegam. Já não são os mesmos. São esses e são outros. Portanto, temos que continuar nos púlpitos, temos que continuar nos meios mais clássicos de pregação, mas temos que também passar para outras e ver isso como um desafio. Que é sempre esta tensão que a Igreja ainda está, que é um problema, mas também é um desafio. Portanto, o sabermos usar estas novas maneiras de comunicação é uma coisa muito importante e um grande desafio. Quando nós usamos bem, as coisas são boas e belas e fazem bem. Um outro momento, um outro retalho na sua vida, na vida do Frei Filipe, acontece em cada domingo em torno de uma Eucaristia na Paróquia do Campo Grande, aqui em Lisboa. Que grupo se foi constituindo, que família se foi constituindo ali à volta da celebração dominical? Eu ao domingo celebro 2 missas. Uma no convento, ao meio-dia, e outra ao final da tarde. E as duas têm história? As duas têm história e as duas vai muita gente à missa. Por exemplo, no convento, as pessoas que vão à missa, nós perguntamos porquê, elas dizem porque é uma celebração diferente, porque a pregação é diferente, porque... E o que é que tem de diferente, na sua opinião? Olha, eu não sei, se calhar era bom era falar a essas pessoas, mas de facto, quem vai pela primeira vez fica admirado pelos casais jovens que ali estão, pela quantidade de crianças que ali se reúnem e pela comunidade que ali se construiu. Não é uma igreja paroquial. Portanto, não é a primeira referência. São pessoas que optam por aquela celebração, por aquele estilo de pregação, por aquele estilo de coro, todas essas coisas. A do Campo Grande foi uma proposta que o padre Monsenhor Vítor, Feitor Pinto, me fez, porque o padre João Resina, já no final da vida, era ele que assegurava essa missa e já não podia celebrar 2, 3 missas, então pediram-me que eu assegurasse essa missa, que eu aceitei, também neste sentido de estar mais próximo das pessoas e de levar uma mensagem de Jesus Cristo e partilha da fé também, sobretudo. E pronto, é uma comunidade que se reúne, muito própria, como, por exemplo, a missa a seguir no Campo Grande também é muito própria. É um grupo de pessoas muito variado, temos desde estudantes universitários, a jovens casais, a pessoas também já de mais idade. Eu creio que as grandes qualidades desta celebração são a diversidade de ministérios, em que, de facto, os leigos têm na celebração uma participação muito grande. É também a qualidade da celebração, em termos de preparação, em termos de cânticos. Eu costumo dizer às vezes às pessoas, não sei se prego bem ou se prego mal, uma coisa sei, é que preparo. Portanto, não falo de cor, não vou à toa. Portanto, toda esta qualidade, todo este empenhamento na preparação da celebração, eu creio que é uma mais-valia para depois nós podermos partilhar a nossa fé. Mesmo sendo, enfim, celebrações que acontecem em territórios onde as pessoas não se fixam muito, porque acredito que existe aí muita mobilidade, existe a preocupação pelo conhecimento, pelo tratamento pessoal de cada circunstância? É fundamental, porque o padre não pode continuar a ser visto como aquele que está superior a... Portanto, o padre é aquele que presida uma comunidade, faz parte também daquela Assembleia Celebrante, também está a rezar, não está a fazer para os outros, portanto, está a celebrar com todas as pessoas que ali estão. E é uma das minhas preocupações como padre estar próximo das pessoas, cumprimentá-las no final da missa. Costumo fazer isso, vou para a porta da igreja, cumprimento. Se sei que uma pessoa está no hospital, pergunto como é que está. Muitas vezes as pessoas também mandam e-mails a pedir que reze por elas, por estas situações, e se as vejo a seguir, pergunto-lhes como é que estão. Por exemplo, no passado domingo de Reis, pedi ao coro que no final da missa fosse para a rua e ali cantámos as janeiras. Portanto, e as pessoas estavam todas lá fora e cumprimentámos e saudámos. Portanto, creio que esta atitude de proximidade é muito boa,
porque faz ver naquele que presida a celebração da fé que é um como nós, que caminha connosco e nós com ele, e que há aqui uma boa relação cristã. Ao longo desta semana, assinala-se esta Semana do Consagrado. Na sua opinião, a vida consagrada em Portugal, que desafios enfrenta, que lugar é chamada a ocupar? Eu creio que a vida religiosa em Portugal e onde quer que esteja não se pode instalar. Isto eu creio que é o mais importante, pelo menos é o que eu tenho para mim. Não podemos continuar numa pastoral da manutenção. Não pode ser. Nós, apesar de sermos poucos, apesar de estarmos mais velhos e de queremos manter as mesmas coisas, há aqui um salto de qualidade que temos de dar e temos de estar sempre despertos para estes novos desafios. Onde é que é preciso que nós estejamos? Por exemplo, uma coisa muito bonita que este mês de janeiro estou a experienciar, não pessoalmente, mas de pessoas de vida religiosa com quem eu lido mais, foi esta dimensão missionária, por exemplo, de comunidades religiosas que foram este mês para Timor fundar. E podemos dizer, mas já somos poucos em Portugal, como é que ainda vamos para Timor? Lá está, é esta dimensão missionária. Nós não podemos ficar fechados só naquilo que temos. Temos que sempre abrir horizontes. No hospital, fala muito comigo e riem-se muito com a questão dos areópagos e das diásporas. Dizer, lá vai o Frei para as suas diásporas. E é muito isso, perceber que há um outro mundo onde nós temos que manter uma presença ou temos de ir e não ficarmos à espera que as pessoas venham ter connosco. Acontece esta semana e esta memória dos consagrados em Portugal o ano da fé. Os religiosos terão de ser algum modelo, ou entre muitos outros modelos que podem ser para a sociedade e para os crentes também, nesta atitude crente? Esperemos que os religiosos tenham fé. Isso já é muito bom. Eu li recentemente um livro de um monge e o título que ele deu ao livro foi Não Somos Melhores. Nós, religiosos, não somos melhores que os outros cristãos. E não tem de ser modelo? Temos que ser testemunhas e, ao sermos testemunhas, somos modelos. Mas não é para que os outros vejam que nós somos bons. É, vendo como nós somos naturalmente, veem que nós somos, então, modelo. Não por querermos ser modelo, mas pela simplicidade e pela naturalidade da nossa vida, nós tornamos modelo sem querer. Que esse é que é o fundamental, é não ser visto. Quando nós fazemos por exibir, já não vale a pena. Frei Filipe, agradeço ter estado neste programa a partilhar o seu percurso de vida na vida religiosa. Um programa onde quisemos apresentar desafios enfrentados pelos que pertencem à vida consagrada, com missões distintas na construção da justiça e da paz em cada tempo. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.